Olá, sou Henrique Fonseca, responsável pela Unidade de Negócios Empresarial da Vodafone Portugal. Informação é poder e muita informação, o Big Data, se obtido e interpretado atempadamente, pode ser transformador das empresas portuguesas. Olá, sou o Pedro Empis, diretor executivo de outsourcing da Randstad Portugal. Acredito que os dados têm o poder de transformar as empresas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Human Forward Talks com um foco muito especial na importância que os dados e os estudos têm para a tomada de decisão, na melhoria da performance das empresas e da experiência dos colaboradores. Será que as empresas em Portugal têm consciência do valor que a informação pode ter para o sucesso das suas operações? E será que a transformação das empresas para se tornarem data-driven é uma jornada fácil? Estas são algumas das questões cujas respostas queremos descobrir na conversa que vamos ter já a seguir. Começo por agradecer a presença do Henrique Fonseca e também do Pedro Empis. Começo exatamente pelo Pedro, que tenho muito gosto em voltar a ter aqui nestas nossas conversas. Também, Pedro, obrigado. as empresas portuguesas estão despertas para a importância dos dados, para a importância dos estudos e daquilo que é o valor, no fundo, desta informação para a tomada de decisões? Eu diria que sim, que estão despertas, o tema é cada vez mais recorrente. Depois, a diferença entre estar desperto e atuar já é um caminho distinto e que depende muito das empresas. Eu diria que as empresas com maiores dimensões, com acesso a outro tipo de informação, muitas vezes multinacionais, têm programas muito bem definidos e capacidade de investimento para tornarem, para que seja material. Outras têm essa ambição e vão progredindo e, por fim, haverá outras talvez ainda um bocadinho em denial e que continuam muito no gut feeling, e eu é que sei. Mas eu diria que a consciencialização pelo menos existe, é cada vez mais um tema falado e, portanto, depende muito da capacidade de investimento e depois também daquilo que se faz com os dados que daí saem. E Henrique, como administrador do segmento de empresas da Vodafone, como é que vê este Portugal mais data-driven, mais tecnológico? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu estava a ouvir há pouco o Pedro a falar e estava-me a lembrar que nós, o ano passado, fizemos um estudo sobre o estado da digitalização do setor empresarial português. E uma das conclusões que nós tirámos foi que, na realidade, as empresas portuguesas, quando olham para este tema dos dados e do Big Data, estão a andar a duas velocidades. Naquilo que são as grandes empresas, multinacionais ou não, mas empresas com mais de 100 colaboradores, eu subscrevo aquilo que o Pedro disse, ou seja, efetivamente as empresas estão a ficar mais conscientes e há muitas empresas que já atuaram, há outras que ainda não atuaram, mas de uma forma geral, mais de 50% das grandes empresas está a fazer alguma coisa e está já a utilizar dados na sua tomada de decisão. Quando olhamos para as pequenas e médias empresas, então a realidade é completamente diferente. Desse nosso estudo, nós concluímos que 50% das PMEs diziam que não só não atuavam com base em dados, como, pior, nem queriam saber disso. Portanto, estavam numa fase em denial total. E depois, dentro dos outros 50%, já tínhamos uma percentagem que já atuava assim e tínhamos outras que, apesar de ainda não atuarem, já estavam conscientes que o iam ter que fazer. E, portanto, nessas já estávamos a fazer um caminho. Nas grandes empresas, isso de uma forma geral, já há muitas empresas a atuar e bem a utilizar os dados na sua tomada de decisão e no seu dia-a-dia. E como é que se muda então esta realidade, destas 50% que ainda nem sequer estão para aí viradas? Eu acredito que a democratização também das tecnologias que permitem extrair este potencial ajudará com certeza a que isso aconteça. Muitas vezes há o desconhecimento e há também o nosso tecido empresarial, que é composto por empresas muito pequenas, tem uma grande variedade, uma grande quantidade de empresas muito pequenas que conhecem muito o seu negócio, a sua região e estão muito focadas no seu negócio e provavelmente são ainda geridas pelo seu fundador que saberá tudo. E portanto não sente essa necessidade de investimento, prefere investir noutras realidades. E portanto eu diria que à medida que as pessoas que vão adotando, as tais 50% que o Henrique falava, que já estão a investir e que terão com certeza o resultado disso a médio prazo, digamos assim,
o sucesso dessas empresas ditará que as outras, querendo sobreviver e querendo competir, terão que adotar também esta mesma lógica data-driven, que já é incontornável. Se calhar, só complementando o que o Pedro disse, o que o nosso estudo mostrava é que, concretamente nas PMEs, 50% não fazia nada, nem queria saber do tema. Isso. E depois tínhamos 10 ou 12% que já atuava e tínhamos quase 40% de outras empresas, das restantes, que diziam que, apesar de ainda não atuarem, sabiam que esse era o caminho e, portanto, pelo menos já estavam consciencializadas. O que este estudo também nos mostrava é que a tecnologia não é um problema, o custo da tecnologia também não é um problema e, na realidade, o principal obstáculo é humano e cultural. E isso é muito claro no nosso estudo. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, quais eram os entraves, no fundo, para essa mudança. Pois, e como o Pedro disse bem, o nosso tecido empresarial português é constituído, em larga medida, por microempresas e pequenas e médias empresas. E muitas dessas empresas, o seu fundador ou a família gera ainda o negócio com sucesso, mas muito com base em modelos que lhe deram sucesso no passado. E este salto para ser uma organização data-driven é algo que tem aquilo que lhes trouxe sucesso no passado não significa que lhes vá trazer sucesso no futuro. Antes, pelo contrário, pode até ser uma ameaça. E isso, uma empresa tecnológica como a Vodafone tem também aí um papel importante, não só a desmistificar quer o acesso, quer o custo da tecnologia, mas a mostrar como é que uma organização, exatamente, uma organização que utilize a gestão da informação na sua tomada de decisão, como é que pode utilizá-la para estar à frente da concorrência e daí beneficiar competitivamente. E como é que, no fundo, que casos é que vocês acabam até por utilizar quando estão a fazer também esse papel de ajudar as empresas a entender na prática quais as vantagens de mudarem exatamente o mindset e se tornarem-se mais data-driven? Bem, vamos ver. A informação é poder, não é? Informação é poder. E muita informação, o chamado Big Data, pode ser muito poder, pode até ter um poder transformador da empresa se a informação e a interpretação da informação for recolhida atempadamente. Porque nós termos a informação, mas já passou um ano, não adianta para nada. E o que nós temos visto é que, com a disponibilização da tecnologia, que nos permite, à data 2, saber o que aconteceu há exatamente um minuto atrás, e nós, com novas tecnologias como o machine learning, a inteligência artificial, toda a parte do analytics, conseguimos um desenvolvimento desta capacidade de processar a informação e tornar a informação de fácil interpretação e, posteriormente, poder atuar sobre ela. Nós temos vindo a desenvolver uma série de use cases, quer com empresas industriais, grandes, pequenas ou médias, quer também no setor público. Curiosamente, estamos a fazer muita coisa com autarquias, concretamente na parte do turismo, perceber quem está hoje neste meu município, onde é que esteve ontem, para onde é que vai, o que é que visita aqui, a que horas, por forma a que depois o próprio município possa tomar as suas decisões de estar otimizado para aquilo que as pessoas que o visitam procuram. Obviamente, tudo de acordo com o RGPD, é tudo informação anonimizada, mas isto tudo já é possível hoje e informação que nós estamos a disponibilizar com 1, 2, 3, 4, 5 minutos de diferença. E, inclusivamente, para gerir a organização urbana. Eu agora estava-me a lembrar, vamos ter aí um evento grande em agosto, não é? A importância de se poder ter estes dados também para essa gestão, não é? E todos nos recordamos, quando estávamos na altura do Covid, que os telejornais abriam com grupos de jovens, estão no Jardim São Pedro de Alcântara, estão aqui, estão ali, e de repente havia grandes aglomerados. E a verdade é que esse tema resolveu-se. E uma das formas de se resolver foi porque os municípios passaram a ter acesso a esta informação em tempo real. E isso acontece hoje em dia, cada vez que há, por exemplo, um jogo de futebol em que vem uma série de adeptos, alguns deles podem ser mais ou menos conflituosos. A polícia hoje em dia consegue saber, com informação, com minutos de diferença, saber exatamente onde é que estão a haver estas concentrações de pessoas, como é que eles estão a deslocar e consegue marcar presença e, com uma forma dissuadora, impedir qualquer tipo de problemas. Por isso,
a informação, a tecnologia já existe a um preço que permite que os municípios, as empresas o possam utilizar na sua tomada de decisão. Falamos muito em PMEs. Tem algum case de uma PME que possa partilhar connosco? Temos variadíssimos. Mas algum que possa ser aqui também um exemplo? Sim, vamos ver. Nós temos empresas, olha, estou-me a lembrar aqui uma que produz componentes para automóveis. E esta empresa o que tinha um desafio que era a sua estrutura produtiva ia tendo uma série de interrupções ao longo do dia e eles queriam perceber onde é que tinham que atuar para impedir isso. E, portanto, através da sensorização das máquinas, foi possível detectar todos os pontos que, no fundo, levava a paragens produtivas e só a mera disponibilização da informação, por forma a que quem gera a fábrica pudesse atuar, de imediato lhes permitiu ter 15% de aumento de ganho de produtividade. Portanto, estamos a falar muito naquilo que é o sucesso da operação, não é? Do próprio negócio, mas isso também implica as pessoas, porque gerimos não só aquilo que é o sucesso para o público externo, mas também para o público interno. Pedro, qual é a vantagem também de se ter estes dados, estes estudos para melhorar a experiência dos colaboradores, trabalhar também aquilo que é o desempenho da empresa internamente? É muito importante. Nós, por exemplo, temos uma ferramenta chamada Randstad InTouch que nos permite perceber a todo momento, as pessoas de 15 em 15 dias respondem a um pequeno inquérito, as questões vão variando, onde nós conseguimos perceber, tomar o pulso à operação por completo nos vários domínios que são relevantes, comunicação, estratégia, segurança, com todo este tema do Covid, por exemplo, e com isso perceber, obviamente anonimizado também, portanto, com todas as garantias estatísticas que não identificamos quem responde, e também com uma possibilidade da gestão da empresa poder interagir com as pessoas ainda que anonimamente. Portanto, as pessoas sabem quem eu sou, mas eu não sei com quem estou a falar, mas se a pessoa coloca um comentário, eu consigo interagir. E isso permite-nos, ao longo do tempo, ir percebendo se as decisões que estamos a tomar, que reflexo é que estão a ter aquilo que é a opinião das pessoas sobre toda a sua experiência enquanto colaboradores. Este é um dos exemplos. Outros exemplos temos também, por exemplo, nos surveys que fazemos a nível mundial. Agora saiu o Work Monitor, nós falamos com 35 mil pessoas e conseguimos perceber ao longo do tempo como é que elas se relacionam. Por exemplo, é algo bastante evidente desde a pandemia, o tema do Work-Life Balance. Já não é negociável, já está quase, falta uma décima para ser tão importante como o salário, que era uma coisa que não era habitual. E, portanto, as pessoas já dizem, já há 60% de pessoas a dizer, se eu não conseguir ter a vida como eu acho que devo ter, eu escolho outro emprego. Portanto, isto são informações muito valiosas para quando as marcas também se apresentam ao mercado enquanto empregadoras, porque também existe este employer brand, poderem enaltecer ou não quais é que são os seus pontos fortes, quais são as suas propostas de valor para os seus futuros colaboradores e com isso ganharem vantagem competitiva. Henrique, a tecnologia aqui é fundamental para poder escolher, selecionar a pessoa certa para o lugar certo, não é? Sim, não há dúvida nenhuma. E vocês também têm uma experiência muito grande nesta área. Temos. E nós cada vez mais utilizamos todos os dados e a correlação entre os dados para podermos fazer a gestão do nosso talento, quer internamente, quer quando vamos recrutar fora. Mas estava aqui a ouvir o Pedro e estava-me a lembrar que realmente isto hoje em dia, o tema do work-life balance, da possibilidade de ter trabalho remoto, são fenómenos que vieram para ficar e que alteram profundamente a forma como nós trabalhamos. E, portanto, hoje em dia, quando nós estamos a recrutar, das primeiras coisas que nos perguntam é quais é que são as condições, quantos dias é que eu tenho que ir ao escritório. E, portanto, é uma nova realidade que as empresas têm que estar completamente sensibilizadas. Depois, a própria forma como se monitoriza o estado de espírito, a motivação, o empenho, a vontade dos colaboradores à distância é completamente diferente daquela quando nós estamos com as pessoas todos os dias, como estávamos habituados anteriormente. E, portanto, isto são fenómenos que nos levam a nós gestores a ter que gerir com novas variáveis e de formas diferentes. E a sermos mais data-driven, no fundo, não é? Ou seja, as fórmulas de gestão do passado que nos trouxeram sucesso já não funcionam. Este é um ótimo exemplo. E vocês acham que, aqui também um bocadinho para os dois, que uma das soluções pode ser ter alguém responsável, fala-se também muito nos Estados Unidos, em ter um chief mesmo, alguém que esteja só focado nesta digitalização ou nesta viragem
viragem da empresa para ser uma empresa mais data-driven? É preciso ter alguém que cuide deste departamento, ou desta evolução, ou desta transformação? Se mudar a realidade? Eu diria que sim, é tão transformador. Assim como se tem o gestor de recursos humanos? Sim, tipicamente é uma função que está ali com a área de IT, mas que é muito mais do que isso. Costuma-se dizer que a tecnologia é fácil, a mudança é que é difícil. E, portanto, muitas vezes, como o Henrique dizia, não é o custo da tecnologia já, apesar de muitas pessoas, antes sequer de explorarem, já colocarem esse entrave a si próprias, mas a parte transformacional. Ou seja, os dados, para também poderem ser bem utilizados, têm que ser bem introduzidos. Ou seja, nós temos que conseguir ter consciência que há um conjunto de ações, algumas não são manuais, mas outras são manuais. E é muito importante o típico what's in it for me. Ou seja, a quem introduz dados e de quem nós dependemos para que a qualidade seja uma qualidade razoável dos dados, é preciso dar algo em troca. Ou seja, se eu tenho na minha função uma incumbência de introduzir um conjunto de dados que serão importantes para depois, no plural, serem trabalhados e ajudarem à tomada de decisão, eu tenho que ver o resultado de tudo isso, do que aqui eu e os meus colegas estamos a fazer, que depois me dá a informação que se calhar eu vou poder utilizar quando vou aos meus clientes, quando falo com os meus colaboradores, o que seja. E portanto tem muito que ver, é um caminho de duas vias. Tem a ver um bocadinho com a transparência também, com a forma como a empresa também depende dos dados. Envolve os colaboradores neste processo? Sim, em alguma parte sim, há outros dados que não há transparência possível, que são muito sensíveis e portanto têm que estar mais restritos. Mas eu diria que transparência nesta lógica de dar também uma motivação para que as pessoas que estão a introduzir não sejam autómatos, não é? Estou a introduzir só porque tenho que introduzir. Não, eu estou a introduzir porque consigo depois retirar daqui um conjunto de insights que me vão ser úteis e me vão permitir ter mais sucesso. E é importante este binómio de obrigação, mas também o que é que de volta as pessoas vão conseguir ter com base nos resultados. Também é a sua opinião, Henrique? Eu iria só adicionar que seria impossível uma empresa ter sucesso no seu esforço de digitalização ou em ser uma data-driven company, utilizando aqui o inglês, se não for algo partilhado por todos os colaboradores. Portanto, dizer que é só a gestão de topo ou o diretor da IT acaba por... Portanto, é muito importante haver alguém que realmente tome as decisões e que implemente e que faça a informação estar disponível, mas depois a tomada de decisão, o dia-a-dia tem que ser algo que é partilhado pelos colaboradores, o acesso a esta informação. Caso contrário, fica a um nível que depois não fazemos mudar efetivamente a não forma... Se reconhece a importância. Não se reconhece a importância. Portanto, diria que isso depois faz parte, é o esforço de todos os colaboradores em utilizarem, em primeiro, ajudarem a que essa informação possa aparecer e depois a poderem utilizar a interpretação que vem dos dados para poder tomar decisões no seu dia-a-dia. E porquê é que hoje em dia ainda há a percepção de que a tecnologia é um investimento elevado? Parece-me que há muito desconhecimento. Há muito desconhecimento e, mais uma vez, uma empresa como a minha tem um papel relevante em mostrar estes use cases que ainda há pouco falávamos e a forma como estão hoje em dia totalmente democratizados. E, portanto, nós temos microempresas ou pequenas empresas que são completamente sensorizadas, digitalizadas, usam a gestão de frotas, usam o Smart Energy para fazer todo o seu consumo de energia e assim o que é que conseguem? Conseguem ser muito mais eficientes e conseguem estar à frente dos seus concorrentes. Portanto, há ainda aqui muito desconhecimento da informação. Também há empresas que são mal aconselhadas e, portanto, eu acho que é muito importante também as empresas escolherem os parceiros corretos para poderem ser bem aconselhadas na sua estratégia de digitalização e é preciso também, o investimento não é grande, porque a evolução da tecnologia tem vindo a democratizar o acesso à informação, é preciso, acima de tudo, uma empresa fazer um esforço de educação, perceber o que é que existe que o possa ajudar e depois ser bem aconselhado para poder iniciar o seu processo. Bom, eu espero que esta nossa conversa, que está no fim, ajude também a mudar um bocadinho este mindset e a tornar as nossas empresas em Portugal mais data-driven. Agradeço a sua presença, espero que continue a seguir estas talks, já sabe, aqui no Brands Channel. Obrigada pela preferência.